tivemos como prefeito, né, o senhor Carlos Garcia, né, que para mim foi um dos melhores gestores, ele e o Álvaro Moreira, os melhores gestores que já passaram por Bom Jesus. Sim. E isso facilitava muito a atuação dos vereadores. A gente tinha um prefeito presente, um prefeito que tinha autoridade, um prefeito respeitado, né? Certo. E que antecipava os problemas, porque ele tinha conhecimento de tudo que acontecia no município, que ele acompanhava. Então era muito cômodo para a gente, vereador, né, que estava dando suporte aos esses ex-prefeitos, né? Mas, conforme eu disse também, em termos de cooperativa, em termos na política também, eu tenho a consciência tranquila que aquilo que eu pude fazer, na época eu tinha grandes amigos, que era o Paulo Feijó, que trouxe obra para o Bom Jesus. Muitas obras, né? Inclusive aquele anexo ali do hospital, ali do lado do PU. Isso. Foi um recurso do Paulo Feijó, era um trabalho que a gente articulou com ele, o Carlos Garcia, para ele conseguir aquela verba, né? Sim. Colocamos telefone em Rosal, Calheiros, que não tinha. Não tinha, lá para cima era sem comunicação? Sem comunicação. A gente colocou lá, na época foi também Paulo Feijó, que, a pedido da gente. Então a gente tem uma história, tem bastante serviço prestado, vamos dizer assim, né? Então é isso aí, Marcelo. Agora, para que as pessoas saibam, viu? Gente, Teixeirinha é ex-funcionário da SEDAI, no momento que o concomitante era vereador, mas também era funcionário da SEDAI. Não era funcionário municipal, mas funcionário da SEDAI do Estado. Gente, e ele, como funcionário, não passava a mão na cabeça da SEDAI, não tampava, né, nada. Eu lembro que diversas vezes lá na tribuna, tá faltando água, ele bravo, brigava, tá zangando desse negócio, porque você tinha um cargo como vereador, era obrigação de defender o povo, né, Teixe? Com certeza. A gente, quando se dispõe a candidatar a algum cargo eletivo, a gente tem que ter consciência de que a gente tem uma satisfação a dar à população, a dar àqueles eleitores que confiaram na gente, e também na população de um modo geral, mesmo os que não votaram na gente, mas a gente tinha essa obrigação de defender os nossos munícipes. Há quantos anos vocês estavam tentando, no período que quando vereador, eu lembro que você tentava sempre, junto aos órgãos públicos e usando as forças, tanto como vereador, né, em visitas constantes à sede, à diretoria, para que pudesse mudar o encanamento na cidade. Eu lembro que teve muitas brigas nesse sentido, e você estava encaminhando os pedidos lá na própria SEDAI. É verdade, Marcelo. A gente, claro que quando eu entrei na SEDAI, vamos dizer assim, quase que 100% eu acredito, não vou dizer 100%, porque tinha umas partes de rede que era de ferro. Mas vamos dizer assim, 90% das redes eram de amianto. E já a rede que tinham sido feitas há mais de 30, 40 anos, o amianto já estava deteriorado, podre, quebrando muito. E inclusive o amianto, a gente sabe que depois foi detectado que o amianto é cancerígeno, né? Então a gente lutava muito para poder ir trocando essas redes. Nos períodos que eu tive na SEDAI, inclusive lá no início, quando eu entrei na SEDAI, eu tive a oportunidade de ser encarregado durante 10 anos. A gente trocou muito encanamento aqui, levamos água para o morro popularmente conhecido como Morro Querosene. Então, a gente sempre lutou para que fosse trocada essas redes, né? E a captação, mudar a captação de local, que apesar de que o tratamento de água, ele permite que você consiga pegar uma água que esteja contaminada por bactérias, etc., você consegue tornar ela potável. Você só não consegue tirar os metais, igual o iodo, que usa muito em garimpo, né? Ferro, manganês e outros metais você não consegue tirar. Consegue, mas é um tratamento caríssimo e que é mais usado em poço artesiano, que são pequenas quantidades de água. Você consegue fazer um tratamento para amenizar isso. Mas quando se trata de água de nascente, de rio ou de valão, você consegue tirar os objetos contaminantes, digamos assim, de vírus e bactérias, essas coisas assim. Agora, o metal você não consegue tirar.
Mas hoje se reclama muito, dizem, não sei se procede a informação, de que tem muitos coliformes, evidente que não tem tratamento no rio, mas muitas coisas estão causando diarreia nas pessoas, possivelmente pode ser da água ou não? Assim, é muito difícil falar isso, porque eu estou fora da SEDAI já há 7 anos, né? São 7 anos. Na nossa época, que eu trabalhava na SEDAI, a gente tinha um rigoroso controle da qualidade da água. Uhum. É claro que existe os acontecimentos, por exemplo, quebram a rede às vezes de amianto, aí entra uma água suja para dentro da rede. Entendo. E quando você conserta a rede, aquela água vai para as caixas d'água dos consumidores. Então isso pode acontecer, mas a SEDAI sempre teve funcionários aqui em Bom Jesus, até de parabéns à equipe que aposentou, que está aí, muito comprometido com a qualidade da água que é servida à população. Mas pode ter, às vezes quebra uma rede num determinado lugar, entra uma água suja ali dentro, uma água daquele barro que fica ali no conserto da rede, e ela vai para uma residência, pode acontecer. Mas normalmente, o próprio cloro que vem na água, que a gente tem uma norma, né, de um percentual de cloro que você coloca lá no tratamento, que ele vai manter essa água até na ponta da rede, até chegar nas caixas dos consumidores, sem livre de bactérias, porque o cloro mata. Mas existe um outro detalhe muito importante, que às vezes as pessoas não se atentam por ele, que é a questão de lavar as caixas d'água. Porque o próprio tratamento, quando você coloca sulfato, cal na água, ele deixa um resíduo na água. E mais, às vezes, o resíduo do amianto também, que vai acumulando nas paredes dos encanamentos. E quando você faz um conserto, ou acontece, às vezes, uma parada no tratamento, quando você abre o registro ou joga água naquele cano, aquilo vai revirar aquele resíduo que fica agarrado do cano ou do próprio produto que usa para tratar. Uhum. E aquilo vai acumulando no fundo das caixas d'água, porque quando a água vai para os reservatórios das casas, nas caixas d'água, melhor dizendo, esse resíduo ele vai decantando e ele vai ficando no fundo da caixa. Então, quando às vezes a caixa baixa muito por um motivo, por falta de energia, ou às vezes até um reparo no equipamento, a caixa às vezes fica baixa, com pouca água, às vezes até acaba a água, e quando a água cai, ela revira aquela papinha, que vamos dizer assim, que fica no fundo da caixa, e aquilo vai para a torneira e pode dar uma água com uma água turva. Mas, conforme eu disse, com relação a bactéria, né, coliformes, essas coisas assim, normalmente o cloro elimina isso. Sim. Teixeira, fala um pouquinho agora, que parece que você teve uma boa notícia para a população do Bom Jesus essa semana, falando da SEDAI, e gostaria que você falasse para a gente o que foi decidido, porque na verdade foi privatizado em praticamente quase todo o estado do Rio de Janeiro, a Companhia de Águas SEDAI. Mas estava um embate aqui em Bom Jesus e algumas cidades aqui do norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro em relação a essa privatização. Eu queria saber que você falasse para a gente, a população que está te ouvindo aqui agora, Bom Jesus do Ipapuana, o que pode esperar do amigo Teixeira em relação a essa luta da SEDAI? Marcelo, é bom que se diga o seguinte, as pessoas às vezes falam que a SEDAI vai acabar, que vão privatizar, que vai acabar. Eu quero assim esclarecer o seguinte, a SEDAI não vai acabar, até porque lá no Rio de Janeiro e outras cidades, a SEDAI ela produz a água e revende para uma distribuidora. Uhum. Normalmente a produção Sim. da água fica com a SEDAI. Isso acontece no Rio de Janeiro, tem a maior estação de tratamento de água hoje, eu acho que talvez seja a maior do mundo, se não me engano, que é a Guandu, é da SEDAI. Então a SEDAI não acabou e não vai acabar. Com relação ao Bom Jesus, o que acontece? O Estado fez um pacote de privatização e esses pacotes foram divididos dividiu o Estado em vários pacotes. Então Jesus entrou na região norte e noroeste, entrou nesse pacote que estava previsto para ser leiloado agora dia 16 de janeiro. O que aconteceu? Na quinta-feira, se não falha a memória, no dia 13 ou 14, anterior ao dia 16, eu fui procurado pelo vice-prefeito, Otávio Amaral, que me perguntou se eu tinha interesse em
em lutar contra essa privatização, esse leilão. Eu falei, claro que tem, porque a gente tem consciência de que se a água for para a iniciativa privada, vai trazer um impacto muito grande na vida dos bonjesuenses, porque as contas d'água vão subir no mínimo dobrar de preço. Olha aí. E sendo que hoje a gente tem uma experiência, posso dizer agora, recente, né, do SAAI, onde teve lá o Jean como presidente, ele conseguiu sanear o SAAI, pagar a dívida e deixou um dinheiro em caixa, que era para reformar as estações de tratamento. Então, isso eu quero dizer com isso com o quê? Que o serviço de água é viável, desde que esteja uma administração séria, uma administração competente, você consegue que isso não dê prejuízo. Aí você imagina em termos de Bom Jesus, né? Isso, claro que se o particular quer comprar é porque ele vai ganhar dinheiro, ele não vai comprar para perder dinheiro. Isso aí qualquer um entende disso. Mas, conforme eu estava dizendo, né, o vice-prefeito me procurou e eu falei, não, a gente tem interesse sim, o que tem que fazer? Ele falou, eu tenho um advogado, o doutor Tiago Luquete, se não me falha a memória, e ele detectou lá irregularidades no processo e ele tem como fazer um pedido de liminar para poder cancelar esse leilão que iria acontecer na terça-feira, dia 16 de janeiro. E nós conversamos, marcamos uma reunião com o advogado, o Dr. Luquete, em Itaperuna. Nós fomos lá às 3 horas da tarde, numa sexta-feira, e ele disse para nós com muita convicção, falou, não, eu tenho como conseguir uma liminar suspendendo isso. Opa, então quer dizer que... Aí, para isso, eu contactei com o Rogério Lima, que é o presidente do sindicato. Nosso Rogério, alô Rogério! Rogério aqui do sindicato, e o Hélio Anormal, que é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da SEDAI. É nosso irmão também. Isso. Então eles passaram algumas informações para a gente, e nós fomos para lá, para essa reunião lá em Itaperuna, e lá o advogado falou, não, eu preciso de uma pessoa do município que esteja em dia com o eleitoral para poder assinar que é uma ação popular, para assinar essa ação, para a gente conseguir essa liminar. Aí nós ligamos para o Rogério prontamente se colocou à disposição para assinar, e ficou para o advogado fazer essa petição, né, no final de semana, para na segunda-feira ou no máximo na terça-feira de manhã ele dar entrada no fórum. Mas não foi preciso, porque o próprio Tribunal de Contas detectou várias irregularidades que a gente até fica surpreso, né, a própria prefeitura ou a própria Câmara teria que ter analisado esse processo com mais... Não viu os erros? Para poder detectar esses erros. Olha só. Então, Marcelo, foi suspensa esse leilão, e a SEDAI agora está apresentando uma proposta para os municípios que ela tem interesse em continuar fazendo a prestação desse serviço. Quer dizer, então a SEDAI não acabou o que as pessoas pensavam, que a SEDAI tinha deixado de existir, foi privatizado em todo o estado, porque na verdade houve uma venda de alguns lotes, né? E, o lote de Bom Jesus, por exemplo, que pertence a Bom Jesus, não foi vendido, e o estado continua tomando conta dessa área. Verdade. Maravilha, né? É isso aí. E agora o estado a SEDAI apresentou uma proposta, né, de continuar prestando serviço nesses municípios. Teixeira, com isso aí, aqueles aumentos que estavam previstos, né, se caso fosse vendida, foi suspenso também? Não teria isso? Não, continua na SEDAI, né, que tem uma tarifa social, inclusive até bom que se diga que tem pessoas que fazem parte de programas do governo, acho que o Bolsa Família eles têm como fazer um cadastro e pagar a taxa mínima, que seria R$22. Rapaz, que coisa boa! Atenção, meu povo! Isso aí acho que não é divulgado, não é falado, mas tem esse benefício aí que pode ser, as pessoas podem procurar. Eu posso até me informar melhor e depois passar para você. Não esquece não, por favor. Para você divulgar isso aí. Cobra muito isso. Em relação, então, que as pessoas que têm um poder aquisitivo mais baixo, né, o Bolsa Família, ou não podem pagar uma taxa lá em cima, tem a taxa mínima, como é que seria isso? Me explica para eu entender. Eu posso até me informar melhor para poder te dar mais detalhes, mas quem participa desses programas do governo federal, Bolsa Família, ele pode entrar pedindo a redução do valor da tarifa de água, que seria em torno de R$22.
Isso aí é um benefício que não está, parece que não está sendo divulgado, não está sendo usado aqui em Bom Jesus. A gente pode aprofundar melhor nisso para poder dar uma informação mais precisa para a população. Mas aí, voltando ao assunto da privatização, hoje, por exemplo, nas tarifas do SAAI são baixíssimas, e a da SEDAI é um pouco maior, mas se passar para a iniciativa privada, com certeza isso vai, conforme eu disse, vai no mínimo dobrar de preço, porque a empresa particular ela vai querer ganhar dinheiro. Ela não olha para esse negócio de social, não quer nem saber. Não quer saber, não. Exatamente. E eles têm umas maneiras de... Eles cobram, eles cortam água, eles têm equipe para cortar água, e locais, às vezes, onde eles têm alguma dificuldade de entrar, eles fecham o registro, deixam aquela comunidade sem água, para poder forçar a pessoa a pagar água. Então, isso aí é uma coisa que eu acho que isso, uma atitude desse porte, ela teria que ser muito discutida com a sociedade, talvez até fazer um plebiscito esclarecendo para poder... É muita responsabilidade uma pessoa pegar um serviço de água e entregar para a iniciativa privada até sem prazo de vencimento. Então, eu acho que isso aí tem que ser deveria ter sido muito bem analisado, e eu acho que para frente também tem que ser muito bem analisado. Até porque, Marcelo, só eu lembrei agora, quando o Carlos Garcia e Álvaro Moreira criaram o SAAI, a intenção dele era exatamente num momento que falasse, a SEDAI vai acabar, o município assumir o serviço de água. Foi para isso que foi criado. Para isso que foi criado o SAAI. Só que depois, e aí o que aconteceu é o seguinte, que passaram vários prefeitos e não deu uma atenção que deveria ter dado ao SAAI. O SAAI ficou bem sem investimento, as coisas ficou bem deixado de lado. E aí também eu faço uma crítica que o tempo que eu estive na SEDAI, conversando com colegas meus, a gente tem conhecimento de que prefeito nenhum se preocupou com a SEDAI. Nós tivemos agora, recentemente, um problema sério, que foi as faltas de energia aqui no nosso município. Nossa. E eu acho o seguinte, como eu disse no início, eu acho que a pessoa, quando ele se candidata a um cargo público, principalmente prefeito, tudo que acontece dentro do município, o prefeito tem que estar ciente, ele tem que tomar conhecimento, ele tem que cobrar, quer seja do Estado ou do governo federal, mas o prefeito tem que cobrar essas melhorias, vamos dizer assim. E na SEDAI, eu digo para você com muita sinceridade, com muita honestidade, eu não conheço prefeito que preocupou com a SEDAI. Muitas das vezes, quando a gente chegava, prefeito, precisamos cobrar uma mudança de captação, uma troca de... não, isso aí é problema do Estado, isso aí é problema, não é problema nosso. Mas é problema sim. Como eu disse, o prefeito tem que ter, ele tem que estar preocupado com o bem-estar dos seus munícipes. Em todos os sentidos, né? Seja em âmbito federal, municipal, né? Estadual, né? Tem que se preocupar sim, e tudo que entra dentro do município ou que sai daqui é responsabilidade do prefeito, não é isso? Com certeza, eu entendo assim. Também. Meu amigo, para que nós possamos saber um pouquinho mais, esse quesito, então, em relação à SEDAI, a boa notícia para a gente, minha gente, olha aí, Teixeirinha passando para a gente, foi feita uma reunião em Itaperuna recentemente, e ele estava presente junto com o prefeito Otávio Amaral, foi convidado o Rogério Sindicato, também o Hélio, para que pudessem estar representando as partes, né, e irem lá para obter, né, informações em relação ao caso da privatização da SEDAI. Foi embargada, graças a Deus, e nós temos interesse que ela permaneça em Bom Jesus, né, tomando conta das nossas águas, para que evite que firmas terceirizadas entrem, né, e ocupem esse nosso espaço, e a gente paguemos mais alto a conta de água e esgoto em Bom Jesus do Ituapuana. Nós estamos vendo aí que está sendo trocado, periodicamente faz um buraco, a gente vê que são trocados uns encanamentos, e para que nós possamos trocar 100% dele, até mesmo a própria captação, né Teixeira? Você falava que você lutava muito, a captação sair daqui do centro e ir para a parte mais alta do município, para que pudesse colher uma água mais limpa, né? É verdade, Marcelo. Eu lembro que quando começou a falar em trocar a captação de lugar, esteve aqui o doutor Heleno, que era engenheiro da SEDAI, depois passou a ser diretor da SEDAI,
Eu levei ele ali na descida do Santa Rosa, onde é que tem uma... Eu fui lá com vocês, não? Eu acho que você teve, sim. Isso, sim. Ali onde é que tem uma... Parece que tinha um moinho, alguma coisa ali. Sim. E ali ele falou, aqui é o local de fazer captação, porque leva a água para gravidade, faz uma estação de tratamento embaixo, num platô que tem, e bombeia a água tratada para a caixa d'água aqui e ali distribui para a cidade. Perdemos, né, por falta de força política, né? Isso. Que a SEDAI queria fazer um reservatório lá em cima, no alto ali, perto de onde foi feita a creche, né? E na época não houve assim, uma pressão dos nossos políticos, né? Porque a verdade, eu sempre falo o seguinte, né? É como se tivesse um bolo e aquele bolo vai ser dividido em fatias, quer dizer, o que correr atrás, se for primeiro, vai pegar a fatia maior. Isso. Agora, recentemente, tivemos um investimento muito alto em Itaperuna, parece que estão trocando lá fazendo muita rede lá, e a gente vê que aqui em Bom Jesus não está muito paralisado isso, e conforme eu falei no início, desde quando eu entrei na SEDAI, que eu escuto, né, isso aí não é oficial, que existia um acordo de cavalheiro entre o Estado e a Prefeitura, a SEDAI e a Prefeitura, de que a SEDAI forneceria água gratuita para os prédios do município, público do município, para as praças, né, não cobraria essa água, e em troca a Prefeitura faria a reposição de paralelo ou asfalto, o que fosse, onde a SEDAI tivesse que fazer algum reparo. Claro que quando você se trata de uma extensão de rede, aí já é uma obra maior, aí tem que entrar mesmo a SEDAI fazendo esse tipo de serviço. Mas esses reparos, esses pequenos reparos que se faz, às vezes trocar uma pequena quantidade de encanamento, isso aí eu tenho conhecimento que desde quando eu entrei na SEDAI tinha um acordo de cavalheiro que a SEDAI não cobrava a água da Prefeitura, em compensação a Prefeitura fazia esses reparos. E isso ainda está em vigor ainda ou já mudaram? Olha, Marcelo, eu acredito que esteja em vigor, né? Conforme eu disse, eu estou há 7 anos fora da SEDAI, apesar de ter deixado grandes amigos lá, mas a gente não acompanha o dia a dia, né? Então eu acredito que a Prefeitura continua fazendo algum reparo. Mas eu acho que compete também aos políticos cobrar da SEDAI que se invista mais, até porque agora, o que acontece? Como tem menos município para a SEDAI cuidar, é a hora de cobrar, porque, como eu disse agora há pouco, é um bolo e você tem que dividir ele em tantos pedaços, e agora o bolo continuou o mesmo bolo, mas os pedaços diminuíram, porque muitos municípios foram para a iniciativa privada, então a SEDAI ficou com menos município, onde ela pode investir mais. É só ter vontade política de cobrar isso. Ex-vereador Teixeira e também ex-funcionário da SEDAI, foi vereador por 4 mandatos, 3 vezes presidente da Câmara de Bom Jesus, quando diretor da Cavil, e um pré-candidato à política do ano de 2024 agora. Fala para mim um pouquinho dessa área, trajetória política sua aqui, no decorrer dessa sua vida toda, esses anos como político hoje. Como é que está o Teixeira hoje? Marcelo, eu fiquei 15 anos, eu fiquei em 2008, eu encerrei o meu último mandato. Também parou porque quis. A gente chega uma hora também que a gente tem que dar uma parada, né? Mas aí o ano passado eu fiquei 15 anos, conforme eu disse. Gente, pra você ter ideia, ele nunca perdeu a eleição. Não é porque ele inclusive foi questionado, volta, não, Luciano, não vou parar um pouquinho, vou dar um tempo, mas não foi porque ele perdeu a eleição, ele não quis se candidatar nisso, gente? Não, na verdade, Marcelo, em 2004, por umas questões particulares, que eu prefiro até nem dizer, certo. eu me falei que seria o meu último mandato. E aí, porque a política é o seguinte, quando você está ativo na política, você tem que estar trabalhando 24 horas por dia. Em 2004, falei, eu vou parar, não vou mais mexer com política. E aí, eu até tem muitas pessoas que acompanham a gente. Eu voto onde Teixeira estiver, ou eu voto no Teixeira. Que bom ouvir isso, né? É isso aí, tem muita gente ainda que faz isso. As pessoas me perguntavam, eu falei, não sou candidato, não tenho mais candidato, eu parei e tal. Quando foi 2008, eu acabei
não me preparei para ser candidato e acabei, na última hora entrei, tive uma votação muito boa, mas não consegui, estava numa coligação muito pesada. Certo. E tive, acho que 500 e tantos votos, outros vereadores que menos votos entrou e eu na coligação. Eu lembro de pessoas com 300 votos entraram com 300 votos, 270. Isso. Né? Eu, por estar nessa coligação, acabei não entrando. E aí, realmente fiquei fora, porque aí quando foi o ano passado, um que eu considero um dos meus mestres, Álvaro Moreira, conversando com ele, ele falou comigo: Teixeira, por que você não resolve aí e coloca seu nome à disposição para disputar a eleição do ano que vem? Eu falei: Moreira, eu estava fora, parei, perdi o contato, perdi o pique, né? Não vou mexer com isso não. Aí ele insistiu, aí depois vieram outras pessoas da nossa comunidade, da nossa sociedade, sugerindo que eu colocasse o meu nome à disposição para ser um pré-candidato e possivelmente um candidato a prefeito, né, se a gente passar na convenção do partido e for aprovado. E eu acabei topando a ideia, né? Então o meu nome está sendo falado como pré-candidato a prefeito, né? Eu acho que eu pensei que eu tinha encerrado, mas eu acho que ainda tem alguma coisa que eu posso contribuir para o nosso município. Porque, na verdade, as pessoas que colocam o nome à disposição como uma pessoa importante como você, que teve uma importância na política da nossa região, no estado, do Brasil, melhor dizendo dessa forma, conhece diversos políticos, né, de renome federais, né, temos o estado também, pessoas que têm importância aqui no nosso estado e conhecem um pouco a administração pública. Essas pessoas que podem ainda contribuir com o bem-estar da população, né, e podem fazer alguma coisa para a nossa população. Isso é importante, saber que uma pessoa de boa índole como você, né, ladeado de pessoas também que gostam de Bom Jesus, estejam colocando o nome à disposição para ajudar. Porque se os bons não se apresentarem, né, infelizmente, né, às vezes, mas por que a política não muda? Por que o país não muda? Porque geralmente os bons ficam parados, não que estejamos falando que os que estão não são bons, pelo contrário. A gente vê que tem pessoas que têm o seu potencial a oferecer mais, né, ou já ofereceram e ainda estão aptos a oferecer alguma coisa para o nosso município, para o país, mas infelizmente cruzam os braços e não deixam, infelizmente, aquelas outras pessoas que têm maldade, aí acabam colocando o nome à disposição, por não ter opção, acabam votando nela e ocorre problema, depois o arrependimento chega, né? Marcelo, primeiramente te agradeço aí as suas palavras a respeito da minha pessoa, fico muito satisfeito, né? Realmente é isso, a gente, na verdade, é que a gente gosta, né? A política é uma coisa que está no sangue da pessoa, né? Então a pessoa gosta daquilo, e quando às vezes você é incentivado, né? A gente acaba vendo que a gente tem condição de fazer ainda alguma coisa em benefício do nosso povo. Eu tenho certeza que... eu sempre falo o seguinte: eu entrei na política com Carlos Garcia, então a minha escola é de Carlos Garcia e de Álvaro Moreira. Eu entrei com ele, doutor Luciano Basta, o pessoal da velha guarda, né? O senhor Elvio Matias, Gilson Figueiredo, Passarini e outros mais, que me levaram a ser candidato pela primeira vez, fui eleito, né? E estive muito próximo do Carlos Garcia, porque o Carlos, eu sempre falo o seguinte: o seu Carlos para mim, foi o melhor gestor que já passou em Bom Jesus. Reconhecido por vários políticos de renome nacional, né? Falando ele tinha uma dificuldade de se articular, vamos dizer assim, lá embaixo a gente diz, no governo do estado, no governo federal. E eu tive o prazer de fazer amizade, conforme eu disse no início da nossa conversa, com Paulo Feijó, com o governador Marcelo Alencar e outros políticos importantes, né? Hoje eu tenho o Washington Reis, que é uma pessoa que, primeira vez que ele foi candidato a deputado, eu ajudei ele com o Bom Jesus, arrumei os votos para ele aqui, aí ficou uma amizade desde a época que ele candidatou pela primeira vez. Hoje ele já foi prefeito de Caxias várias vezes, já foi deputado federal, deputado estadual, tem um irmão que já se reelegeu por 2 vezes deputado estadual, o outro deputado federal, mas é um político forte dentro do estado. E ele
tem uma consideração muito grande pela gente, né? E ele me chamou, pediu que eu organizasse o MDB aqui em Bom Jesus, me nomeou como presidente, e eu topei a ideia dele, né? Agora, recentemente, agora dia 15 mesmo, eu estive lá com ele, que foi a convenção estadual do partido, ele foi eleito presidente, eu estive lá com ele, estive com o vice-governador Pampona e o presidente nacional do MDB, que é o Baleia. Estivemos lá com o Leonardo e o Rafael Pisciani e outras pessoas importantes que já passaram e passam pela política bonaerense. Então a gente tem uma amizade, a gente é bem articulado, vamos dizer assim. Amanhã, se for da vontade de Deus, a gente continuar na política aí, a gente vai ter muita facilidade lá, tanto no Rio quanto em Brasília, para poder tentar buscar as melhorias que o nosso município precisa. Isso é importante. Teixeira, algo mais para que a população saiba um pouquinho mais como é que vai ser o Teixeira? Ainda não se pode, haverá bastante tempo para nós conversar um pouquinho com o Teixeira, falar um pouquinho mais sobre a política, sobre ele pré-candidato ainda, né? Ainda não se permite fazer campanha ou se falar muito, né, em relação a isso, ou já pode falar um pouco mais em relação à parte da pré-campanha? Não, a lei só permite, né, que a gente seja pré-candidato. Né? Então a gente trabalha nesse sentido. Certo. Se for, eu sempre coloco Deus na frente. Se for da vontade de Deus que a gente efetivar esse pensamento, né, a gente vai tentar fazer o melhor para o Bom Jesus. A convenção é quando? A partir do final de julho, acho que até no início de agosto tem que acontecer as convenções. Certo. Aí vai ser efetivado, aí depois vai poder fazer política, vai poder fazer campanha mesmo, permitido pela lei. Certo. Muitas articulações serão feitas, muitas alianças, né? A junção de pessoas, né, de nomes que poderiam vir, né, para somar, ou para poder somar um quadro, fazer alguma coisa para o nosso país crescer. O Estado do Rio precisa melhorar um pouco mais, né? Já visto que a força política fez com que, né, os sonhos despertassem em relação à SEDAI, né? É verdade. O que eu sempre falo, Marcelo, os tempos são diferentes, né? Claro que hoje, né, na época do Carlos era de uma maneira, hoje é diferente, mas também a gente tem que levar em consideração que os recursos naquela época eram muito pequenos. Né? A maioria das obras que serão feitas eram recursos próprios, né? Recursos próprios do município. Então, mudou o tempo, mas também mudou hoje. As condições são bem melhores do que aí 20, 30 anos atrás. Olha, parabéns pelo trabalho executado durante os 4 mandatos como vereador, né? Diversos recursos e diversas coisas conseguiu, divisas para Bom Jesus do Itubapuana, trazendo aqui a sua lembrança do seu nome. Já visto que você foi eleito em 4 mandatos, senão não teria, o povo cobra, né? Você não ia estar elegendo um candidato 4 vezes para que pudesse estar exercendo uma função de representante da população. E muito bem votado todas as vezes que você foi eleito, e 3 vezes presidente da Câmara, seguiu bem, conseguiu controlar bastante os recursos da nossa Câmara Municipal Legislativa, direcionando bem os assuntos, né, as coisas que vieram em prol do nosso município de Bom Jesus do Itubapuana. Como você falou, foi 4 vezes candidato, 4 mandatos, 16, né, anos, né, à frente da política, passaram por ali diversos outros prefeitos, né, tanto da oposição, situação. Você não teve oposição, pelo contrário, sempre foi a situação de Bom Jesus, do município de Bom Jesus. Isso é importante. Um candidato, um vereador é opositor quando se é candidato, né? Quando se ganha, passa a ser situação geral, não é isso? O político ele tem que, né, ser consciente de que ele é digamos, um funcionário do povo, né? Então eu acho que no momento que ele se elegeu, ele tem que acabar as rivalidades, né, as divergências, e todo mundo puxar por um lado só, que é o município, que é o nosso município. Tentar trazer o melhor e fazer o melhor para a população, para dar uma condição de vida dentro daquilo que a prefeitura dispõe de recurso, e também tem uma satisfação pelo imposto que as pessoas pagam, né?
Eu quero dizer, Marcelo, que nas 3 vezes que eu fui presidente de Câmara, a gente sempre devolvia uma boa quantia para o município. E sempre mantendo a Câmara funcionando dentro daquilo que deveria funcionar e que deve funcionar. E chegava no final do ano, a gente tinha uma boa quantia para devolver para o município. Eu lembro até uma vez que um fato curioso, que o Miguel era prefeito, né, e o Carlos tinha ganhado, o Carlos ganhou a eleição, o Carlos ia assumir dia 1º de janeiro e o mandato do Miguel encerrava dia 31 de dezembro. E a Câmara tinha realmente um valor considerável de sobra para devolver. E aí o Miguel me ligava pedindo para poder devolver o mais rápido possível para poder o dinheiro entrar nos cofres da prefeitura. E o Carlos Garcia me ligava dizendo, não devolve não, tem que você devolver no último minuto para a hora que eu chegar ter um dinheirinho em caixa. E eu fiquei naquela sinuca, né? Devolve. Eu falei, eu vou agradar os dois. Devolvi a metade, a outra metade. Na verdade, porque entrou, todos os recursos entraram para o município, né? Então, vocês pagam uma conta e uma parte do dinheiro pagou uma conta que tinha que ser paga e outros valores foram investidos, né? No próximo mandato. Parabéns a você como presidente da Câmara desse mandato. Aí agora ficou aí, gente, um nome, né? Um nome ainda a ser avaliado pela população, para que pudesse ser avaliado a ser o nosso futuro pré-candidato a prefeito de Bom Jesus do Ituapuana. Meu amigo, gostaria de deixar os microfones para que você citasse outro assunto de seu interesse, para que a população ficasse sabendo um pouquinho mais do Teixeirinha, e deixar os nossos microfones, caso você queira falar algo mais sobre esse pedido da população, você que decide. Que eu gostaria de lembrar também que estaremos convidando você a vir mais vezes aqui para a gente debater assuntos de suma importância, não só esse hoje da SEDAI, não só de outros assuntos do Teixeirinha, para colocar você sempre em evidência, para você ter mais familiaridade com o nosso microfone, com a nossa rádio. Você viu o caminho, você já sabe. Agora você pode vir várias vezes aqui, quero falar sobre isso, quero falar sobre aquilo, é importante, viu? Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Eu quero dizer que eu não sou muito bom em microfone. Não, você é ótimo. Não sou muito bom, não. Mas eu também me coloco à sua disposição, dentro daquilo que a lei permite, né, a gente poder falar alguma coisa. Agradecer muito essa oportunidade que você me concedeu e deixar aqui um grande abraço a todos os nossos ouvintes, né, que Deus os abençoe, nos dê um bom final de terça-feira. Isso. Né? E estamos aí à disposição. Gente, eu vou falar uma coisinha aqui. Eu estou convidando ele para falar comigo há anos, né? Vamos falar comigo. Ele não gosta muito do microfone mesmo. Nem quando era vereador não falava muito, não gostava de falar muito. Só que eu intimei ele, não teve jeito não. Intimei quem estava à volta, você vai ter que ir. Aí eu, bom demais. Esse cara é um baita de um irmão, de um amigo, a gente conhece ele há anos. E pessoas que não têm inimigo político em lugar nenhum, nem inimigos, né? Teixeirinha bem quisto por todos, onde passa, faz amizade. Rosalense de coração, de corpo e alma, né? Nasceu em Rosal, veio para cá, nossa região toda aqui. Bom jesuense de coração, conhece os 4 cantos do município, cada estrada vicinal, já passou por ela, né? Caminhando junto aí com a população. Como funcionário da SEDAI de todo o município Bom Jesus, né? Caraguçu, que também faz parte, né, da área da SEDAI lá, conhece o município todo ali, onde a água era coletada, né? Agora é do Rio, graças a Deus, para evitar problemas de falta de água. E como vereador conhece os 4 cantos do município, as vias, né? Os estados vicinais, cada setor. Importante isso aí. Cada morador também do município, que é super importante, pessoas da sua época, de hoje, de sempre, estão sempre presentes. Você recebe nosso carinho, nosso abraço. Saiba que a Rádio Top Sertaneja é sua também, tá bom, irmão? Deus abençoe você e a todos os nossos amigos, irmãos e familiares. Valeu, Marcelo. Uma boa tarde, ouvinte. Boa tarde, Marcelo. Aqui eu me despeço dessa produtiva e muito boa, muito bom bate-papo aqui. Estão à disposição. Um grande abraço para todos. Fique com Deus.